Olá, como vão? Meu nome é Jucimara, eu sou do mestrado em Educação da UniOeste e eu estou aqui para apresentar a minha pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, mas eu vou falar para vocês um pouquinho dela e eu espero que vocês gostem. Bom, eu vou falar sobre o estudo sobre as mudanças de atitudes sociais em relação à inclusão. Tudo começou, na verdade, sobre a obrigatoriedade da Lei 13.006 de 2014, que faz com que as escolas básicas tenham a obrigatoriedade de 2 horas de cinema nacional nelas. E com isso, a gente entende que não só passar o cinema, a gente tem que entender como que se trabalha com esse cinema, como que a gente vai fazer para utilizar esse cinema e não fazer com que isso seja apenas é, uma maneira de divertir as crianças e sim de educar também. A gente também entra numa segunda questão sobre a normatização da deficiência e como essa maneira de tratar a pessoa com deficiência, de normalizá-la, de respeitá-la apenas quando ela entra nessa normalidade, é uma ideia que a gente ainda está pensando e que o cinema vai poder ajudar a gente. Então, o objetivo deste trabalho é pensar essa questão de normalização da deficiência, da pessoa com deficiência, e pensar a partir de filmes que falam desse tema ou que a gente consegue enxergar alguma coisa desse tipo para poder é, utilizar da lei, né, dessa obrigatoriedade da lei e utilizar dela para introduzir essas questões aos alunos. A metodologia que eu vou buscar para esse trabalho é de revisão bibliográfica sobre cinema, sobre documentários brasileiros, que é a seleção que eu fiz, e sobre esse diálogo de normatização e de normalização da pessoa com deficiência. Então, a gente vai discutir sobre a utilização do cinema, como já havia dito, e tentar instigar essa ideia de mudança de atitudes sociais em relação à inclusão, à normatização, a como as pessoas tratam a pessoa com deficiência e tudo que está nesse universo. E dessa maneira a gente vai coletar com um roteiro de observação participante com os alunos do último ano de pedagogia que fazem a disciplina sobre inclusão. E o que vai basear o nosso trabalho é que a gente vai usar da filosofia da diferença para tentar compreender essas mudanças, esse estilo de normatização e até para trabalhar com o cinema. A nossa discussão, então, é basicamente sobre a deficiência como normatização e sobre a utilização do cinema nacional nas escolas como obrigatoriedade e como utilizar isso como uma ferramenta. A nossa conclusão ainda não está feita, né? Porque o trabalho ainda está no meio, mas a gente espera que a estrutura do nosso trabalho caracterize basicamente uma maneira de utilizar essa obrigatoriedade do cinema e, é claro, de abordar essas questões da pessoa com deficiência na escola, entendendo essa usualidade, de normalidade em relação à pessoa com deficiência e entender como que a pessoa chega nessa conclusão e como a gente pode mudar essas atitudes dos estudantes do ensino básico e, no nosso caso, dos estudantes do ensino do curso de pedagogia. Essas são as referências. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.